Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então tá bom. Semana passada Sim. foi a... Tá bom. Semana passada foi a nossa primeira aula prática. Então a gente viu aquela parte, a primeira parte da disciplina, as unidades 1 e 2, que são referentes a adaptações celulares, necroses, aos tipos de necrose. Também a gente viu uma lâmina ali de um processo inflamatório, mas hoje, especificamente, a aula prática vai ser microscopia das inflamações. Então, a gente vai ver alguns processos inflamatórios, também focando ali no processo inflamatório crônico e as características deste processo. Então, a gente relembra com alguns conceitos de aula e vamos para a parte prática em análise de algumas lâminas com essas patologias. Na próxima semana, então essa aula de hoje é referente à unidade 3, que são inflamações, né? Sistema imunológico. Uma parte da unidade 2 e a unidade 3. Na próxima semana, a aula prática, também vai ter uma aula prática, que vai ser referente à unidade 4, então a microscopia de neoplasias, tá? Então são lâminas de câncer em algumas regiões do corpo. Então a gente consegue ver essas análises na próxima aula. A aula de hoje é referente às inflamações. Então ficam 3 aulas práticas e a gente finaliza na semana que vem, que é dia 10. No dia 17 é a prova, tá? A prova B2, que seguirá no mesmo modelo da prova B1, ok? Então, do mesmo jeito que foi a prova B1, vai ser a prova B2 no dia 17/6, quarta-feira. E depois, todo mundo de férias. Lembrando sempre o mesmo esquema, a prova cai toda a matéria do semestre. Vou compartilhar, esses avisos eu repito no final da aula. Vou compartilhar aqui com vocês o material de aula prática que vamos usar. Vocês estão vendo o PowerPoint? O PowerPoint, vocês estão vendo? Tá. Se eu mudar aqui para a lâmina, vocês veem a lâmina? Sim, pronto. Sim, também? Então tá bom. E aqui no vídeo também. A gente vai usar o Ovid. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Então, nessa aula, a gente vai focar ali mais ou menos em parte da unidade 2 e da unidade 3, que são referentes ao sistema imunológico. A gente trabalhou bastante nessa disciplina sobre o sistema imunológico, né? Essa parte básica do sistema imunológico, com as características, como ele é acionado, os tipos de respostas e os processos inflamatórios, tanto agudo quanto o crônico. Quando a gente também falou de sistema imunológico e das inflamações, de como o corpo ele acabava respondendo, e também referente aos tipos de tecidos, a gente trabalhou um pouco sobre o reparo. Tivemos ali alguns conceitos de reparo tecidual. Lembrando que o reparo ele pode ser na forma de regeneração, então aquele tecido ele se regenera, forma um novo, igual ao que era, não perde a sua função nem nada, ele acaba se regenerando, então o tecido novo ele é igual ao tecido antigo que foi regenerado. O outro tipo de reparo é a cicatrização, que tem 3 processos. O primeiro processo é um processo inflamatório, em que há a resposta própria do sistema imunológico, então é uma reação imunológica, uma reação inflamatória com a presença de células de defesa e todo aquele processo inflamatório que a gente viu. No segundo processo é a reação fibroblástica da cicatrização,
em que há a produção de células chamadas fibroblastos que produzem colágeno. Então, uma intensa produção de colágeno que vai acabar substituindo aquele tecido que foi lesionado. Então, a cicatriz é uma substituição por um tecido fibroso, que é um tecido conjuntivo. Tá? Esse daqui é um tipo de tecido conjuntivo. Tem tecido epitelial, tecido conjuntivo, que é o que vem abaixo do tecido epitelial, e tem parte desse tecido conjuntivo é formado por colágeno fibroso, tá? Então, é um tecido bem fibroso. Então, nesse caso, quando esse tecido por cicatrização, ele ocorrer aqui a cicatrização, ele é substituído por um tecido fibroso. Se for uma regeneração, não tem essa fibrose, o que vai ocorrer na regeneração é a formação de um tecido igual ao que era antes. Na cicatrização, não. Na cicatrização, tem todo aquele processo inflamatório, produção de colágenos pelos fibroblastos e depois o remodelamento daquele tecido de substituição. Então, esse tecido, todo esse processo de cicatrização, aqui a gente foca na cicatrização, todo esse processo de cicatrização tem ali, no meio desse processo, um tecido que é chamado de granulação, que é justamente esse tecido que é formado durante o processo de cicatrização pelo acúmulo de fibras, pelo acúmulo de colágeno, que está sendo sintetizado pelos fibroblastos, e também pela formação de vasos sanguíneos, presença ali de células de defesa. Então, esse tecido que passa a ser formado, né, durante o processo de cicatrização, é chamado tecido de granulação. Então, ele faz parte aqui do processo de cicatrização. Se ele faz parte do processo de cicatrização e a cicatrização ela está dividida em 3 etapas. Primeira etapa, etapa inflamatória, células de defesa. Segunda etapa, fibroblástica, fibroblasto sintetizando colágeno. E terceira etapa é o remodelamento, também com a formação de vasos sanguíneos, a angiogênese. O tecido de granulação vai ser isso, é um tecido constituído por vasos sanguíneos que estão se formando ali no processo de angiogênese, então são neoformados, também por tecido conjuntivo propriamente dito, ou seja, um tecido altamente fibroso, com uma concentração muito grande de colágeno e também de leucócitos, de células de defesa. Então, na lâmina, quando a gente olha esse tecido em formação, a gente consegue perceber esses vasos sanguíneos neoformados. Como que a gente percebe que são neoformados? Porque eles não estão ali redondinhos como um vaso sanguíneo, o endotélio deles é bem fininho. Então, você sabe que essa pessoa, esse paciente, ele sofreu algum trauma, e vai passar por esse processo de cicatrização. Então, para se avaliar se está havendo ou não o processo de cicatrização, é feita uma análise microscópica. Então, você observa essa formação de vasos sanguíneos, que não tem aquele aspecto bem redondinho de vaso sanguíneo, mas é meio, não tem uma forma correta, redonda. Também esse endotélio é bem fininho. Também encontrada a presença do infiltrado inflamatório, que são as células de defesa. Então, olha só, vasos sanguíneos com essa parede bem fina, esses endotélios, essas células endoteliais bem fininhas, apesar do núcleo ele ser mais inchadinho aqui. Então, ele fica praticamente do tamanho da célula. A gente consegue observar esses núcleos aqui. Mas a parede em si do vaso é bem fina. O núcleo ele já é um pouquinho mais inchado. Então, esses são os capilares, que estão os vasos que estão se formando ali naquele processo de angiogênese. Então, 3 coisas a gente tem que encontrar nessa lâmina dessa pessoa que está passando por esse processo: vasos neoformados
infiltrado inflamatório, então as células de defesa. E também a gente vai ver mais aqui uma parte fibrosa, né? Então, um tecido de fibras, de colágeno, totalmente jogadas ali no meio desse tecido. Então, filtrado inflamatório crônico, marcado pela presença aqui de macrófagos, de plasmócitos, de linfócitos, tá? Então, essas células de defesa que são marcadas pelos agranulócitos, né? Então, aqueles mononucleados, que a gente tem uma variação de plasmócito trinucleado, mas essa é bem raro, tá? Aqui é um plasmócito atípico. Mas esse inflamatório crônico é marcado por essas células já ali da inflamação crônica, que são as células mononucleadas, que só tem um núcleo, portanto, os linfócitos B e linfócitos T, e os macrófagos, apesar dos macrófagos aparecerem na inflamação aguda, tá? E também os fibroblastos, que são essas células aqui mais alongadas. Os fibroblastos são as células que produzem o colágeno, tá? Então, o fibroblasto é a principal célula do tecido conjuntivo, relembrando aí sistema tegumentar, que vocês tiveram na outra disciplina, sistema tegumentar, locomotor e reprodutor. Fibroblasto é aquela principal célula do tecido conjuntivo, cuja função é produção de colágeno. Então, ele produz muito colágeno, produz muita matriz extracelular, que é o que caracteriza o tecido conjuntivo propriamente dito. Então, células de defesa, uma quantidade muito grande dessas células de defesa, até chegar a um ponto em que a inflamação, se for algum patógeno ou o processo inflamatório em si, ele for diminuindo, a produção de mediadores químicos forem diminuindo também, o que vai aumentar é a produção de colágeno. A produção de colágeno, ela sempre aumenta. Olha só, vasos neoformados, muitas células de defesa ao longo desse tecido. Olha aqui, acho que a gente tem um plasmócito bem bonitinho, bem identificável. E também a própria produção do colágeno que vai caracterizar esse tecido fibroso, esse tecido conjuntivo denso, que é a própria cicatriz. Então, lembrar sempre que a cicatriz é um tecido que substitui aquele tecido lesionado. Então, se nós formos ver a lâmina de granulação, tecido de granulação, olha só, aqui tecido epitelial, tecido estratificado, né? Várias células, várias camadas de células, tecido estratificado pavimentoso, queratinizado, e aqui para baixo é tecido conjuntivo. Então, olha o tanto de tudo isso daqui, essas faixinhas aqui em rosa mais claro, são fibras de colágeno. Tá? Então, aqui são vasos se formando, aqui já são vasos mais formados, mas a gente vai partir procurando os vasos neoformados. Então, olha só, esse daqui é um vaso neoformado. Capilar bem fininho, a parede bem fina, endotélio bem fininho, ainda não tem aquela morfologia correta de vaso sanguíneo, mas ele está em formação. Então, o que a gente tem que achar? Vasos neoformados, aqui já achamos, aqui achamos vasos neoformados, aqui também achamos vasos neoformados, um tecido conjuntivo altamente fibroso, então olha o tanto de fibra, de colágeno que tem, que está sendo produzida nesse processo, e também células de defesa. Aqui a gente não consegue visualizar tanta célula de defesa, muito possivelmente porque já está na etapa final do processo
de cicatrização, portanto, o infiltrado inflamatório, ele vai diminuindo, diminui, e o que fica ali é a produção de colágenos, de colágeno e também o remodelamento daquele tecido, tá? Mas se for ali mais na etapa inicial, entre a primeira e a segunda fase da cicatrização, a gente encontra bastante célula de defesa. Se for da segunda para a terceira etapa de cicatrização, que é marcada pela produção de colágeno, pela angiogênese, que é a formação desses vasos, vai ter mais essa angiogênese e fibras de colágeno do que as células, o infiltrado, a presença do infiltrado inflamatório. Mas a gente consegue ver que sim, está ocorreu a cicatrização e esse tecido aqui, ele foi substituído por esse tecido conjuntivo denso, cheio de fibra. Olha como ele é bem fibroso. Olha, tudo isso daqui que a gente tá vendo é fibra de colágeno. Então, ele foi substituído. Foi substituído. Foi substituído. Opa, travou. Só um minutinho que travou aqui. Conseguem visualizar, pessoal? Não. Não, mas vocês conseguiram visualizar quando eu estava mostrando antes de travar? Sim. Eu vou ter que abrir de novo até aqui. Nossa, é a primeira vez que ele trava. Nunca travou esse programa. Conseguiriam identificar se aquele tecido ele está sofrendo, está no processo de cicatrização? Deixa eu parar de compartilhar. Só um minutinho, pessoal. Que eu vou ter que abrir e fechar de novo. Vou ter que fechar e abrir de novo. Aguardem aí. Já abri aqui, só tô colocando as lâminas de novo. Aí, pronto. Pronto, pessoal, desculpa o inconveniente. Então, quanto à lâmina de granulação, tudo certo? Conseguiram identificar aqui o tanto de material fibroso
E a formação dos vasinhos, olha, esse vasinho ele já está sendo mais remodelado, aqui já está ficando mais no formato correto. Esse aqui não, olha só. Esse aqui eles estão sendo formados, bem fininho, mas aqui já está ficando no seu processo de um vaso mais em formação, né, na formação correta. Quando a gente conversou sobre a inflamação crônica, é o que, já falando aí que tem a presença das células dos agranulócitos, né, das células mononucleadas, mas também tem outras características, que, claro, a presença desse infiltrado aqui, de resposta imune humoral e também celular, de macrófagos também, que marcam tanto a aguda quanto a crônica. Tem também a produção de um exudato inflamatório, então é um líquido do processo inflamatório, por exemplo, pus é um exudato inflamatório cheio ali de proteínas e de células de defesa. Nesse processo crônico, o próprio tecido ele pode ser destruído por conta da ação prolongada dos antígenos, dos próprios macrófagos, das células de defesa e também da presença de mediadores químicos que podem acabar destruindo, prejudicando um pouco desse tecido. Como a gente viu, tem o acúmulo de tecido conjuntivo, por conta do processo de cicatrização, reparo tecidual, marcado pela fibrose. Fibrose é a síntese de colágeno em grandes quantidades, né? Então, aquele tecido ele fica altamente fibroso, que é justamente a marca do tecido conjuntivo. Tem também o processo de angiogênese, ou seja, a formação de vasos sanguíneos, e nesse caso, aqueles 5 sinais cardinais, eles são mais amenos, tá? Então, os sinais cardinais, eles são mais intensos na inflamação aguda. Já na inflamação crônica, perde um pouco desses sinais cardinais, mas é marcado pela presença tanto desse infiltrado inflamatório aqui que a gente vê, dessas células de defesa, células B e células T, também de macrófagos, de tecido de material fibroso e do exudato inflamatório que pode ser produzido. Então, esse líquido que acaba saindo ali de dentro dos próprios vasos sanguíneos, né, esse extravasamento de líquido misturado com células e com proteínas, mediadores químicos que são produzidos no processo inflamatório, é marcado pela produção desse líquido. Então, sempre lembra do pus, tá? O pus é um exemplo de exudato inflamatório. Esse exudato inflamatório, ele é produzido aqui justamente pelo aumento da permeabilidade aos vasos sanguíneos. É um fluido com alta concentração de proteínas. Então, imagina, tem um monte de célula de defesa ali, produzindo mediadores químicos, também tem células produzindo colágeno, né, que está durante o processo de reparo tecidual. Colágeno é uma proteína, então, tanto colágeno, elastina, fibrina, todos esses concentrados de proteína, juntamente com as células de defesa, acabam marcando a produção desse infiltrado inflamatório, tá? Que é o exudato. Exudato é o inflamatório. Vocês podem ouvir falar de um transudato. Transudato não é inflamatório, é o extravasamento do plasma, tá? Nesse caso é uma outra coisa. Mas durante a inflamação que é produzido é esse exudato, que também pode ter, além das células ali mononucleadas, tem as células polinucleadas, que são os neutrófilos. Então, a gente olhando para um processo em inflamação, né, que daqui está tanta inflamação crônica, mas também marcado nesse exudato aqui, que pode entrar na própria
inflamação aguda, mas se a gente olha para a inflamação crônica, além do exudato, a gente encontra um infiltrado inflamatório, células de defesa com grande intensidade. Então, é o começo ali da inflamação. Já não tem a produção das fibras de colágeno, mas não é aquela parte final do processo de cicatrização. É marcada justamente pela fase inflamatória intensa de células de defesa. Então, se a gente pega, esse daqui é um tecido de granulação, já com as fibras formadas. Esse aqui é um processo inflamatório com poucas fibras formadas. Então, olha só a diferença, né? Bem diferente. Esses pontinhos roxos são células de defesa. Então, é um infiltrado de células de defesa ali naquele tecido. Esse em rosa claro, quando a gente acha isso que está em rosa claro aqui, é um edema, que é justamente essa produção de exudato, desse líquido inflamatório que acaba enchendo aquele tecido junto com essas células de defesa. Então, vejam que o espaço ele é altamente preenchido por células, diferente desse aqui, né? Aqui a gente tem fibras, tecido de granulação. Então, já tem mais fibras do que células de defesa, já vai perdendo aquelas células de defesa. Se tivesse ali no começo, seria isso que a gente encontra. Então, olha só, células formando, células que vão defender aquele organismo, e depois essas células, elas vão saindo desse tecido, e esse tecido vai ficar ali com os fibroblastos produzindo o colágeno, tá? Para reparar esse tecido. Então, vejam quantas células de defesa. Conseguiram perceber a diferença entre um tecido e outro? Todo mundo percebeu a diferença entre esse aqui e esse aqui? Alguém não percebeu a diferença? Olha só, totalmente diferente, né? Então, aqui, todos esses pontinhos é tudo células de defesa. Se a gente conseguir chegar mais perto, olha só, a gente consegue ver aqui, por exemplo, ó, você vê um plasmócito que tô olhando no canto direito, tá? Que no canto direito fica mais próximo. Olha só, essa célula que eu tô com a mãozinha bem em cima, um plasmócito, essa célula aqui que eu tô com a mãozinha bem em cima. Vamos ver se a gente acha um linfócito. Tinha que chegar um pouquinho mais perto, né? Se a gente olhar para cá, em que há uma concentração muito grande de células. Esse daqui é um plasmócito também. Esse é um plasmócito. Tem até que chegar perto aqui. A gente precisa olhar o núcleo. Esse daqui é um macrófago. Macrófago. Então, olha o tanto de células de defesa. Ó, essa bolinha redondinha, bem pequenininha aqui, é um linfócito. Então, são muitas células de defesa que estão ali dentro. Esse aqui é um macrófago. Esse aqui é um plasmócito. As maiores células são os macrófagos e os plasmócitos. Até tem um pouquinho de tecido conjuntivo aqui, de fibras, mas ele está completamente tomado por células de defesa. Beleza, pessoal? Alguma dúvida?
Alguém tem alguma dúvida? Então, eu vou dar sequência. Vocês se lembram quando eu conversei com vocês, aí já é sistema renal, sobre os néfrons? Néfrons, fisiologia renal, né, que é a produção da urina e a filtração do sangue realizada pelos néfrons. Então, olha, relembrando a anatomia de um néfron, que são estruturas, microestruturas, que ficam lá nos rins, no córtex renal, pegando parte aqui da medula renal, essa medula, essa parte mais interna aqui, que também percorre essas pirâmides renais. Os néfrons, eles ficam bem nessa região, começando aqui do córtex, produzem a urina, filtram o sangue e mandam lá para os cálices. Esses cálices direcionam a urina para a pelve renal e depois para o ureter. Então, esse é o processo de formação. Lembrando que o sangue chega aqui altamente irrigado oxigenado pela artéria renal, deixa os rins pela veia renal sem a oxigenação. Então, o sangue arterial e sangue venoso, só que o sangue ele chega na região dos néfrons aqui, pela artéria aferente, chega nessa região dos glomérulos renais, que ficam aqui dentro da cápsula de Bowman, deixa o glomérulo, sangue, pela artéria eferente. Quando o sangue chega aqui, ele passa para o interior dos néfrons, passa por difusão, água, aminoácidos, substâncias tóxicas e qualquer outra substância que tenha no nosso organismo. E o néfron vai se encarregar de filtrar aquilo que está no nosso sangue e aquilo que for necessário será reabsorvido, então volta para a circulação, sai dos néfrons e volta para a circulação. E o que não for reabsorvido continua aqui dentro dos néfrons, passa pelo túbulo contorcido proximal, alça de Henle, depois túbulo contorcido distal e ducto coletor, que a gente vai ver nesta anatomia aqui para ficar mais fácil para vocês. Só apresentando um pouco, relembrando aí um pouco da anatomia dos néfrons. Então, olha só, peraí. Deixa eu pegar aqui o sistema renal. Então, relembrando, olha só. Os rins, córtex, medula daqui para baixo, as pirâmides, os néfrons começam aqui em cima, no córtex, e a alça de Henle chega até a medula, produz a urina vai ser direcionada aqui para os cálices, e os cálices levam a urina para a pelve renal, que é essa bolinha, então entrou, aqui já está no interior. Pelve renal e ureter. O ureter leva a urina lá para a bexiga. Então, relembrando dessa estrutura, olha, se a gente pega aqui o córtex, conseguimos olhar mais de perto esse córtex. Então, olha só, os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, córtex daquela região. Olha os néfrons aqui. Glomérulo, aqueles vasos sanguíneos, ficam dentro da cápsula de Bowman. Túbulo contorcido proximal, alça de Henle, ramo descendente, ramo ascendente, túbulo distal e ducto coletor, tá? Que coleta a urina formada aqui dentro de um néfron,
dentro de outro néfron. Vejam que esse néfron está melhor representado por conta dos vasos sanguíneos que vão percorrendo esses néfrons. Por quê? Porque o que sair daqui de dentro volta para a circulação quando for reabsorvido. E aí o ducto coletor coleta essa urina e leva lá para a pelve renal, como a gente viu. Então, esses néfrons são estruturas altamente importantes ali dos rins, porque eles realizam esse processo de filtração do sangue e também a produção da urina, tá? Então, aqui a gente vai ver o que também pode acontecer de ruim com essas estruturas, tá? Se a gente pega um néfron, por exemplo, olha só como ele é. Como eu falei para vocês, tem a parte do glomérulo ali dentro, que são os vasos, dentro da cápsula de Bowman, ducto proximal, alça de Henle, cauda descendente, ramo ascendente, ducto contorcido distal e ducto coletor. E o que pode acontecer com essa estrutura é que, dependendo daquilo que chega no glomérulo ali, por exemplo, com o sangue, pode chegar bactéria, pode chegar alguma coisa ruim nessa região. E essa região, ela passa por um processo inflamatório. Esse processo inflamatório nessa região é chamado glomerulonefrite, por exemplo. Então, é um processo inflamatório nessa região dos néfrons, aqui no glomérulo, que fica dentro da cápsula de Bowman. Consequentemente, aqui na cápsula de Bowman, a gente vê esse processo que pode acabar percorrendo todo esse néfron, tá? Então, essa patologia é chamada glomerulonefrite. Então, olha só um rim normal. Isso daqui é um glomérulo. A gente pega uma microscopia de um rim, a gente vê aqui os tubos, eu vou mostrar na foto para vocês. A gente vê os tubos, vê os glomérulos bonitinhos dentro da cápsula de Bowman. Agora, quando tem algum processo infeccioso neles, a gente consegue identificar porque eles ficam completamente desfigurados. Então, olha só, esse daqui é um rim com glomerulonefrite. Além de lá dentro dos tubos ter esse exudato inflamatório, aqui no tecido renal ter exudato inflamatório, que a gente vê aqui por essas partes mais claras, o glomérulo é o que a gente consegue identificar logo de cara que há uma alteração. Então, eles ficam com essas células que estão ali dentro, são chamadas células mesangiais, elas ficam totalmente inchadas, acabam ocupando toda essa cápsula de Bowman, que não é o normal acontecer. Então, olha só, elas ficam com esse infiltrado inflamatório também, é marcado por células de defesa, e também uma proliferação dessas células mesangiais que acabam ocupando toda a cápsula de Bowman, tá? E a gente consegue visualizar essas alterações. Então, é importante a gente sempre comparar, né, um rim normal e um rim com uma glomerulonefrite para ver essas diferenças, né, para a gente treinar os nossos olhos. Então, essas células mesangiais são essas aqui, que ficam no interior da cápsula de Bowman e acabam se proliferando, ocupando toda a cápsula de Bowman, tá? Então, é marcado pela presença desse infiltrado inflamatório, também ali o edema inflamatório, que é o exudato, e a proliferação dessas células mesangiais. Então, olha só, vou mostrar para vocês um rim normal. Um rim normal, aqui tem os túbulos. Vamos ver se a gente acha. Olha só, olha os glomérulos. Os glomérulos são essas bolinhas aqui, cápsula de Bowman e glomérulo aqui dentro. Cápsula de Bowman e glomérulo aqui dentro. Esses vasinhos aqui do lado não são vasos sanguíneos, tá? Tem os vasos sanguíneos também, mas são os túbulos contorcidos distais, túbulos proximais, alça de Henle, tá? São cortes, está totalmente seccionada
essa lâmina, com vaso sanguíneo também, tá? Mas olha só como eles são, como são esses glomérulos aqui. Tem vários glomérulos, preenche um espaço normal dentro ali da cápsula de Baumann. É uma lâmina limpa, não tem um infiltrado inflamatório, a gente não vê esse infiltrado inflamatório, a gente não vê esse acúmulo de células mesangiais e também não vemos um exudato inflamatório. Então, é uma lâmina limpa, né, que a gente consegue visualizar todas as estruturas dos rins. Isso aqui representam os rins. Agora, se a gente pega uma lâmina com glomerulonefrite, olha só a diferença. Aqui tá bem bonitinho, bem limpinho. Olha uma lâmina com glomerulonefrite. Primeiro que a gente vê que já tá tudo preenchido aqui, né? Então, tem exudato. E vamos ver agora como que está esses glomérulos. Esses glomérulos, olha só esse glomérulo aqui. Totalmente desfigurado. Esse é um glomérulo. Esse daqui é outro glomérulo. Olha como ele tá. Esse é outro glomérulo. Olha como ele está. Esse daqui, outro glomérulo lotado de célula de defesa. Oh, meu Deus, travou de novo. Ai, hoje tá difícil esse programa. Pera aí, pessoal. Conseguiram visualizar? Vou arrumar aqui de novo enquanto isso. Mas vocês conseguiram visualizar? Sim, conseguimos. Aguarda só um minutinho que eu vou fechar aqui de novo. Hoje ele tá de sacanagem comigo. Só um minutinho. Vou pôr menos lâminas dessa vez, para ver se fica melhor. Agora vamos ver se vai. Então, voltando, pessoal. Aqui, então, a gente visualiza. Olha só como ele está tomado, né? Essa cápsula está completamente tomada. Esses túbulos, olha só como eles estão totalmente preenchidos com edema, que é um edema inflamatório, ou exudato, também com células de defesa. Então, vejam que dentro dos tubos, olha só, aqui dentro, por exemplo, esse rosinha é o líquido inflamatório. Então, ele está completamente tomado. Aqui a gente vê também esses mais glomérulos desfigurados, glomérulos com células de defesa. Olha só o tanto de célula de defesa aqui nesses glomérulos. Esse aqui é um outro glomérulo. Esse aqui também. Então, eles estão em hiperprodução de células mesangiais, né? Também em células de defesa. Eles acabam ocupando toda a cápsula de Bowman. E dentro dos vasos, sejam lá os ductos e vasos sanguíneos, olha só, esse rosinha é o exudato inflamatório, é um edema que tem ali naquela região. Tá? É marcado justamente por essa proliferação de células de defesa. Aqui também, olha só, é bem diferente de uma lâmina renal normal, né, sem alterações. A gente também vê, então, quando vocês olham aqui, bem clarinhos, são esses edemas inflamatórios.
Beleza, pessoal? Outra coisa que pode acontecer também, que a gente visualiza nas lâminas, é uma inflamação, um processo inflamatório no tecido cardíaco. Então, se é processo inflamatório, pode ser aí causada por uma infecção bacteriana, né, uma septicemia bacteriana, leva esse processo inflamatório no coração. Processo inflamatório clássico, então, células de defesa, exudato inflamatório, células, tanto as linfóides, né, a linha linfóide, lá os linfócitos B, linfócitos T, macrófagos, neutrófilos, então percebam aqui, olha o tanto de células de defesa que tem, dependendo da lâmina, a gente consegue até ver a colônia de bactérias, tá? Então, dependendo ali de como está aquele paciente, a gente consegue visualizar essa colônia de bactérias que marca com essa coloração bem roxa, tá? E ficam ali no meio das fibras cardíacas, daquele músculo estriado cardíaco, com um monte de células. Então, olha só, os pontinhos aqui são células de defesa que acabam preenchendo esse tecido, mas também pode haver a formação de abscessos. São esses microabscessos que são esses acumulados de células inflamatórias ao redor dessas bactérias, justamente para combater essas bactérias. Então, pode ser que isso seja visualizado nas lâminas. Geralmente não, mas tem casos que não é possível a visualização dessas colônias de bactérias, dependendo da região. Vamos ver se nesse caso tem essas colônias de bactérias. Mas esse aqui, por exemplo, é um tecido normal, tá? Eu mostro para vocês o tecido normal e o tecido alterado. Então, são as fibras cardíacas, vejam que ali não tem um preenchimento de células de defesa, esses pontinhos roxos dentro da fibra cardíaca é o núcleo, né? A fibra cardíaca é uma célula e dentro da célula tem um núcleo. Então, esses pontinhos são os núcleos, vejam que são células estriadas, né, que é justamente a característica do tecido cardíaco estriado. Como a gente viu também na semana passada, a gente acabou visualizando uma lâmina de IAM. Mas aqui a gente consegue visualizar o tecido limpinho, as fibras bem dispostas ali para uma contração rápida e involuntária, né? Rápida, forte, vigorosa e involuntária. E a gente consegue perceber que são células estriadas, que é justamente o tecido estriado cardíaco, tá? Não é o tecido estriado esquelético, porque o esquelético, a contração não é involuntária, é voluntária, totalmente diferente. E a gente também vê interdigitações entre essas células, que são pontos que unem as células. Então, esse é um tecido normal, vejam como está tudo normal, tem só os núcleos ali, não tem esse infiltrado inflamatório, e agora a gente vai para um processo inflamatório. Então, vejam aqui, olha só, totalmente tomado de células inflamatórias. Tomado de células inflamatórias, olha aqui, células inflamatórias juntamente com o edema, tá? Esse mais rosinha mais clara aqui, edema. Células inflamatórias, olha só, células inflamatórias, edemas. Você já encontra até essa coloração mais escura ali nas fibras, então olha só que é um produto realmente é um pigmento que é produzido pela ação das células de defesa, tá? Esses pigmentos antaracóticos que são chamados, justamente pela ação das células de defesa. Então olha só como fica completamente tomado. Tanto esse edema, quanto esses pigmentos, quanto as células de defesa, olha só, células de defesa,
edemas, mas não tem aquela região roxa da colônia de bactérias. Não, não tem. Isso aqui é um vaso sanguíneo. O que pode haver, além daquela pigmentação arroxeada, né, ou também pelo edema que é formado, olha só, olha o tanto de células de defesa. Pode ser também que esses pontos rosinhas sejam bactérias, porque daí depende da coloração da bactéria, né? Tem bactéria gram-negativa, bactéria gram-positiva, e a coloração varia entre roxo e rosa. Então, vejam de qualquer forma que esse tecido ele é tomado por células de defesa e por bactérias. Então, pode ser que essas aqui sejam as colônias de bactérias, dependendo da coloração dessa bactéria, tá? Então, isso vai depender também da coloração da lâmina, né? Mas, geralmente, como o que fica corado é aquela mais roxeada que a gente viu. De qualquer forma, olha só como é tomado esse tecido. E esses pigmentos aqui de ação degradativa dentro das células das fibras do tecido cardíaco. Ele está completamente tomado. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ó, pode ser que essa daqui seja uma colônia de bactérias, sim. Mas aí seria uma colônia de bactérias gram-negativa, tornando esse pigmento mais rosa e não roxo, como a gente viu na lâmina. Tá? Então, pode ser que seja junto, claro, com o edema, mas pode ser que seja de bactérias gram-negativas e não gram-positiva. Positiva é quando ela fica roxa, negativa é quando ela fica mais rosinha. Então, faltou esse daqui. Então, esse microabscesso que é formado, com essa região fortemente roxa ali, também dependendo do tipo de bactéria, e essas células de defesa ao redor. E também o exudato, como eu falei para vocês. Então, tem as células de defesa e a produção do exudato inflamatório purulento, né? Lembra sempre do pus, que é um exudato inflamatório. Lâmina. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, nenhuma dúvida até aqui? Tranquilo, por enquanto. Tranquilo? Então tá bom. Então, a outra patologia relacionada ao processo inflamatório, que a gente acabou até vendo um pouco na aula passada, mas o próprio, é porque a gente abordou a necrose caseosa, né, que é aquela necrose com aspecto de queijo, macroscopicamente. Mas ela afeta aqui o pulmão durante a tuberculose e microscopicamente, além da necrose caseosa, o que se observa é a formação de granulomas. Esses granulomas são infiltrados inflamatórios, células inflamatórias que se formam ao redor de células gigantes, que a gente vai ver, e esse infiltrado, esses granulomas que são formados são justamente em resposta à infecção bacteriana pela Mycobacterium tuberculosis, né, o que acaba causando a tuberculose. Então, além da necrose caseosa que a gente observou na semana passada, mas vamos observar de novo, tem a formação desses granulomas, que é bem específico da tuberculose. Então, pegou uma lâmina de pulmão, viu ali granuloma, é tuberculose, não tem jeito. Pode também ter ali a necrose caseosa
confirmando esse resultado. Então, é justamente isso. Tem ali os sacos aéreos, né, os alvéolos pulmonares, em condições normais, limpinhas, mas aí a gente acaba vendo esse granuloma, que tem tanto essas células inflamatórias, principalmente macrófagos, e essa célula gigante aqui que eu acabei mencionando na aula passada. Essas células gigantes multinucleadas, vários núcleos ali ao redor dela, são células chamadas tipo Langhans, tá? Então, são células presentes nesses granulomas da tuberculose. Além desses granulomas e da necrose caseosa, o que se observa também são linfócitos e outras células de defesa dentro dos alvéolos. Então, aqueles alvéolos limpinhos, eles não estão tão limpinhos. Tem um monte de células de defesa percorrendo esse tecido. Macrófagos são as principais células que são produzidas nesse caso, as outras também são, mas principalmente o macrófago, que ele é produzido em resposta ao bacilo da tuberculose mesmo. Então, a gente acaba encontrando bastante macrófago, olha só, ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele acaba tendo esse formato mais desregular, né? Justamente em ação a esse bacilo da tuberculose. Mesma coisa, também tem a presença ali do exudato inflamatório, então presença do líquido inflamatório, cheio de células e cheio de proteínas, que a gente vê bastante macrófagos. Tá? Macrófagos, olha aqui, a gente consegue ver até que ele já fagocitou algumas coisas, olha lá dentro dele. Tem vários pontinhos, significa que ele já fagocitou alguma coisa. Aqui também, olha só, mais ainda. Ele está no processo de fagocitose, tá? Então, lembrar sempre do granuloma, que marca a tuberculose, tem bastante macrófagos, tem a célula gigante, que é uma célula que tem muitos núcleos, necrose caseosa e infiltrado inflamatório entre os septos, que eram para estar limpos, mas não estão limpos. Então, olha só, necrose caseosa, que a gente viu na semana passada. Esses espaços aéreos, dependendo do quadro, podem até ser encontrado hemorragia, né? Mas tem bastante do líquido inflamatório. E também aqui esse infiltrado inflamatório, muitas células de defesa ali, principalmente macrófagos, e esses pigmentos que eu mostrei para vocês, que são de ação dessas células de defesa, que são esses pigmentos negros antracóticos, como a gente viu na célula da miocardite. Vamos ver. Olha só um pulmão, como eu mostrei para vocês na semana passada. Então, aqui tá bonitinho. Aqui tá bonitinho, tem vasos, tem brônquios, bronquíolos, aqui os brônquios, os bronquíolos menores aqui. Então, a gente vê que esses espaços alveolares estão normais, tá? Tem células ali, mas não é um infiltrado inflamatório. Aqui são condições normais. Agora, se a gente pega uma célula de granuloma, olha só, totalmente diferente, né? A gente já vê essa diferença logo de cara. Não é limpo. Aqui tá até normal, esse espaço aqui não foi acometido, mas olha isso, completamente tomado, tá? Então, quando a gente aproxima, já observamos aqui calcificação, né? Que a gente até viu na semana passada, que a necrose ela passa a ser calcificada. Aqui, a própria necrose caseosa, ela fica desse jeito. Então, o que era septo alveolar ali, olha como ficou, totalmente necrosado. Também a gente acha as células gigantes. Então, vamos procurar se eu acho uma célula gigante. Edema, tá? Tudo isso daqui é edema. Ó, edema, clarinho aqui.
Exudato, olha só, essa é uma célula gigante, multinucleada. Então, ali os granulomas. Célula gigante, multinucleada. Deixa eu ver se eu acho mais um. Necrose caseosa, já com pontos de calcificação em mais escuro. Calcificação. Vamos ver se eu acho um granuloma bem bonitinho para mostrar para vocês. Olha só, células gigantes, com infiltrados inflamatórios. Que acabam preenchendo todo esse tecido. Então, olha como ele está de células inflamatórias. Completamente tomado, né? Completamente tomado. Completamente, olha só. Olha o tanto de células de defesa aqui. Células de defesa, calcificação, edema. Aqui já ele está completamente tomado, aqui ele ainda é um espaço que está mais normal. Então, olha como deveria ser e olha como está, né, por uma infecção de tuberculose. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? A semana a prática em relação ao câncer, então algumas neoplasias nós veremos, a microscopia delas. E no dia 17 é a prova B2, com todo o conteúdo do semestre, mesmo esquema da prova 1. Então, vai ser no ambiente virtual. Alguém tem alguma dúvida? Ô, professora, o estudo dirigido vai ser aquele mesmo lá, né? Daquelas 20 perguntas que você já tinha passado na B1, né? Ou você vai passar outro? Não, é outro. É outro porque tem mais coisa, né? Da B1 é só matéria da B1. Ah, tá bom, então. Ô, Pro, o Henrique Oi. tinha passado a data da prova pro dia 16. Dessa disciplina? É. Sabe o que pode acontecer, então? Eu vou confirmar e eu mando a data para vocês, porque, de qualquer forma, Tinha vocês vão ter... colocado, né, a data das provas. Seria Aham. dia 15, dia 16, dia 17 só, né? Ah, sim, mas dia 17, no máximo do dia... Até dia então tá. 17, quarta-feira, né? Mas seria, Aham. dia 17 seria as aulas de quinta e sexta, as provas, né? Ah, tá. Tá. Então eu vou ter que liberar antes. Eu provavelmente vou liberar antes, porque a gente vai ter que postar as notas, acho que já no dia 18, 19 no máximo. Então é por Mas isso isso, porque daí daí não é bate só para as quem 48 é horas. de farmácia e nutrição. Não, mas se eu quero quando eu liberar a disciplina, vai liberar para todo mundo. Provavelmente a regra vai valer para todo mundo aí. Para todos, né? De Mas dá qualquer forma, mas se eu tiver que liberar no dia 16, eu aviso, porque vocês vão ter, de qualquer forma, 48 horas para fazer a prova, tá? O que vai acontecer é que se eu liberar na quarta à noite, deve ser por isso, vai até sexta à noite, dá 48 horas sexta à noite. E na sexta a gente já vai ter que ter publicado as notas. Então, por isso que eu vou ter que liberar um pouco antes. Entendeu?
Ok. Mas aí a hora que eu souber, ó, o dia que eu tiver que liberar, aí eu aviso, vou liberar no dia 16 ou vou liberar realmente no dia 17. Mas provavelmente vai ser no dia 16, como a coordenação passou. Ok. Tá bom, pessoal? Mais alguma dúvida? Não? Então é isso. Muito obrigada, pessoal. Até semana que vem. Mais uma aula prática. Boa semana para vocês. Boa semana. Obrigada, até Obrigada, semana que Pro. vem. Boa Boa semana. noite. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite. Professora, Oi. é a Cremilda. Oi, Cremilda. Posso te fazer uma pergunta, mas nem é relacionada à aula de hoje. É mais sobre